Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para empresários e pessoas que queiram evoluir e alavancar o seu negócio. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, sonhar é muito bom, mas realizar o sonho é melhor ainda. Porém, nem todas as pessoas conseguem realizar os seus sonhos, simplesmente porque elas deixam de acreditar naquilo que elas realmente queriam alcançar. E por que elas deixam de acreditar? Porque simplesmente não é um sonho genuíno. Então é muito importante você entender qual é o seu desejo real e aonde você quer chegar para você entender como percorrer esse caminho. E a pessoa que está aqui hoje é um cara assim que eu não tenho nem palavras para falar de quem é esse cara na minha vida, porque ele fez com que eu realizasse os meus maiores sonhos. Mas antes de começar o podcast, não dá para iniciar sem falar dos meus assuntos aleatórios. Pedro Me Stiliani. ajuda. E E aí, aí, você tá bom? vamos embora? Bom, graças a Deus. Cara, último programa dessa temporada. Top, E aí, hein? Não, gostou? e pra variar, É. começamos com um pessoal ímpar e estamos fechando com um cara incrível, né? Nossa senhora, hein? De novo, eu comentei com ele logo mais cedo. Tô tendo a oportunidade, galera, vocês não estão entendendo, a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e pessoas que eu via na televisão que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar sentado na mesma mesa. Que ainda mais com a oportunidade de me entrevistar. Você Meu. não tá entendendo. Não, você teve um herói na sua vida. Sim, cara, eu assim, você olha assim, é muito longe, né, Sim. cara? É muito longe. Caracas, Você né? olhar a pessoa assim e o cara tá na tua frente. Sim. E estamos aqui com ele, o Netinho de Cara, Paula. Netinho, Obrigado. seja bem-vindo Sensacional. nesse Ô, meu irmão, podcast. É um imagina. prazer enorme ter você aqui, tá? Não, eu que agradeço o carinho aí, a oportunidade de estar aqui, de acompanhar o trabalho de vocês, de ver como vocês estão batalhando aí. E às vezes é isso, às vezes tudo é uma aparência, cara. Na verdade, no fringir dos ovos, a gente é banheiro e cemitério. Tudo igual, tá ligado? Todo mundo é igual, não tem nada demais, não. Boa, Caraca. gostei. Netinho, uma coisa assim que é muito interessante, eu conheci você, né, que eu era de um bairro vizinho, e você estava ali na Coab 2, eu, São Daniel, para nós ali a Coab era o Alphaville. É, como que foi essa história, o início ali, né? Você na Coab, você nasceu na Coab ou você foi morar na Coab? Sim. Bom, a Coab Castelo Branco, que é a Coab de Carapicuíba, ela é construída no início dos anos 60, ela começa a ser construída. Eles entregam esses apartamentos aí no início dos anos 70. Tá. Eu, com 1 ano de idade, mudo para lá. Então, eu nasci em 70, na zona sul de São Paulo. Nasci no Parque P. Uau! Com 1 ano de idade, meus pais foram sorteados pelo apartamento da Coab. Fomos então para Carapicuíba. E de fato, era um bairro muito organizado. A Coab era muito organizada e as pessoas tinham muito orgulho de morar na Coab. Então, além de ter o síndico, tinha comissão de moradores, as escolas eram muito organizadas, os pais participavam dos comitês de debate das escolas. Toda escola tinha fanfarra. Uau. Então era disputa de escola contra escola. A Coab morar ali era motivo de muito orgulho. Os times, tinha o Sachak, que era o time que comandava ali, que era da nossa área. Então as pessoas, a gente cresceu com uma autoestima ali, dizendo, pô, a gente é da Coab, que é Coab, né? Tá maluco? Eu que não era, falava que era. Exatamente, né? E engraçado, a gente não falava Carapicuíba, falava Coab, né? Era Verdade. porque as pessoas tinham muita vergonha de Carapicuíba. Tá. Carapicuíba era um bairro muito pobre, muito sem estrutura. Os ônibus que a gente pegava era o Poeirinha. Poeirinha. E o apelido Poeirinha por quê? Porque não tinha asfalto, então era... Passava aí. Então você ia para os bailes fora dali, na nossa adolescência, o cara não falava de Carapicuíba. Não, de onde você é? Eu sou de Osasco. De onde você é? Não, moro em Barueri, tal. Os caras não falavam Carapicuíba nunca. Mata Carapicuíba. Acontece que com 11 anos de idade, então até os 11 anos, eu vivia ali e a gente era tudo amigos, os meninos, tal. Não tinha o grupo ainda, mas era um grupo de dança. O pessoal ia para os bailes, todo mundo fazia as coisas. Nessa minha saída, em 81, 82, eu fui para o Parque P, eu vou para a Zona Sul. E lá a gente está vivendo aquela efervescência de fundo de quintal, o primeiro disco de fundo de quintal, né? Zeca Pagodinho chegando, a galera, a Beth trazendo todo mundo, aquilo mexeu com a nossa juventude.
Porque até então eram Originais do Samba, o grupo que a gente curtiu, que os pais da gente curtiam. Sim. E naquele momento tinha um grupo fazendo samba que era da juventude. Legal. Cara, é o meu grupo, né? Então, com instrumentos novos, tal, e eu aprendi a tocar, fiquei ali, inclusive nessa mesma época, com 11, com 12, quem que era o meu amigo? O Mano Brown, era o Brown que era no final da rua, era meu amigo. Caraca. Que louco, É. cara. Essa eu não Então, sabia. moleque, todo mundo moleque, indo pros bailes e tal. Aí, com 16, 17 anos, por que eu fui pro Parque P, né? Eu saí da Coab e fui pro Parque P porque minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu, então pra gente, nós éramos em 3 irmãos, eu o mais velho, eu voltei pra casa da minha avó com meu pai. Tá. E ficamos lá, alugamos o apartamento na Coab. Com 16 anos, eu já estava tocando, aprendendo a tocar, já tinha um reconhecimento como instrumentista, muito bom percussionista. Não era nem em voz, era porque eu era percussionista, tocava repique. E aí montamos o primeiro grupo, eu comecei a trabalhar com o pessoal, fui pra saúde e arrumei uma namorada, claro, o gueto. Com 16 anos você já acha que você pô, a namorada me engravida, eu me caso, Olha. né? Tenho o meu primeiro filho, que é o Levi, que estava aqui mandando mensagem. Pai, cadê você? O Levi é um menino bacana para vocês depois trazerem também. O Levi é considerado hoje um dos melhores percussionistas do Brasil, Uau. Pô, legal. né? E além de ser porque é filho, né? Mas é muito querido. E aí, com isso, a mãe do Levi, que era a Dercy, era muito mais minha mãe do que esposa, né, cara? Porque Caraca. 2 moleques. Sim. Só que ela tinha a minha idade. E é incrível como mulher é diferente, né? Ela era mais madura. Toda mulher é mais madura. Quando eu volto pra Coab, eu encontro os meus amigos de infância. Com 16, 17, que é o Negritude. Caramba. Eles já tinham ali o grupo, já organizavam, e eu saía pra ensaiar lá na Saúde, num grupo que eu tocava lá na Saúde, aí eles, pô, Neto, você toca bem, pô, canta bem, pô, vamos ficar aqui, né? Aí teve um evento que eles organizaram na Semana da Coab, me chamaram pra cantar, e deu muito certo. E aí, mano, vamos ficar aqui, vou ficar aqui. Aí saí do grupo que eu tocava lá na... Porque eles não estavam levando muito a sério o Qual que era o nome ensaio. desse outro grupo, você lembra? Era o Novo Estilo, pô, Novo Estilo. Os caras é. tinham os nomes evocados, É, né? isso que eu ia falar. E aí entrei no Negritude, começamos a tocar Negritude já era Negritude. Já era Já Negritude. tinha Era colocado- Negritude é? Júnior já desde o início. Tá, que legal. Eu entrei, aí a gente começou, era aniversário de todos os amigos. Todas as festas que tinham na Coab era a gente, e tudo que tinha em Carapicuíba era a gente, depois Osasco, depois Itapevi. Não é assim? E a gente foi ganhando território até que nós ganhamos o festival na quadra do Camisa Verde em 1988. 88, eu já tinha 18 anos. Foi quando ali a nossa vida mudou. Né? Nós ganhamos o festival. E por que nós ganhamos o festival? Porque nós éramos os melhores? Eu não acho que nós éramos os melhores. Tinham grupos muito bons que estavam disputando com a gente lá. Né? Mas Carapicuíba se movimentou pra gente. Nós ganhamos porque Carapicuíba lotou a quadra. Não tinha espaço para outra torcida. Olha que legal, cara. A Coab, os bairros todos, Carapicuíba todo mundo se organizou. Saiu ônibus de tudo quanto é lugar para apoiar os neguinhos de Carapicuíba na quadra do Camisa Verde. O que hoje é a prova social, esses caras inventaram a prova social. social. Quando a gente chegou, que o cara anunciou que era a nossa hora de se apresentar, fogos pra tudo quanto é lado. Enfim, o que o pessoal faz pra louco. ganhar samba enredo, que eu nunca tinha visto na vida, os caras fizeram pra gente. Imagina vocês, né? Cara, Arrepiando. é por isso a gratidão, Entendi. é por isso a gratidão, é por isso a devoção que a gente tem. E a partir daquele festival, todo mundo conheceu Carapicuíba. O mundo conheceu Carapicuíba através do Negritude Júnior. O Negritude foi pra gravadora, gravou o primeiro disco, o Gugu deu a primeira oportunidade, aí SBT, Record, Globo, todos os programas, todos os espaços. Nós ficamos juntos, eu com o Negritude, durante 15 anos, viajando o mundo e levando alegria para todos os lugares. Passado isso, essa fase da euforia, de ganhar o dinheiro, de conhecer o sucesso, de fazer tudo, veio a oportunidade de apresentar um programa de televisão na Record. Eu assistia. Sim. E aí o grupo sentiu. E o grupo, pô, mas
por que que só você, né? Eu falei, cara, os Tá. caras querem um apresentador, mas vamos juntos. A gente faz o programa e vamos vambora. fazendo as coisas. Ah, não, acho que você tá muito maior que o grupo, é melhor você seguir sozinho. Caracas. Então eu fui convidado a me retirar. E não acho que eles agiram certo, foi uma coisa sem pensar. Meio precipitado, né? Mas eu não posso negar que isso foi muito melhor para mim. Tá. Porque é simples, é matemática, né? Talvez eles agiram dessa forma porque nenhum deles tinham as obrigações que eu já tinha. Muitos não tinham filhos, não tinham... Ah, tá. Sabe? Já não tinha mais um filho só, né? Tá. Eu já tinha meus 7 filhos. Que louco. Então, a obrigação quando você é pai ou quando você é uma pessoa responsável de você sonhar em ter uma boa escola, um bom plano de saúde, né? Ter uma estrutura para que seus filhos possam crescer bem. Isso chama todas as oportunidades que tem. Você já não é mais um menino que você vai brincar. Não, eu não vou ali não hoje porque eu vou jogar bola. Não, eu não vou não Sim. sei o quê porque eu vou fazer tal. Não. Eu trabalhava. Entende? Então eu montei a Segunda Absoluta, que é um projeto que eu tenho até hoje, retomamos, mas eu montei a Segunda Absoluta. Então de segunda-feira o pessoal se divertia. Fazia show quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda o cara, não, vou descansar. Sim. Normal. Eu não podia descansar. Eu montava um projeto meu. Tá. E comecei a ser chamado para muitas outras coisas. E eu acho que isso incomodou um pouco o grupo. Eu posso falar isso com tranquilidade hoje porque nós éramos em 9. Então todos que saíram, Caracas. fala, caramba, a gente errou, não foi inteligente, não precisava. Tal. Sim. Eles continuam em 3 hoje, tocando, e é um outro negritude, é uma outra concepção, é muito diferente do que a gente era, né? Do projeto do que a gente tinha. Mas essa saída me levou ao status de apresentador. Sim. É um outro tipo de sucesso, um outro tipo de postura e outro tipo de cobrança, Tá. né? Quando você é músico, as pessoas esperam o quê de você? Que você cante, Isso tá tudo aí. certo. Se você é um apresentador, a sua opinião influi, o seu gesto influi, a sua atitude influi, né? Você influi na vida das pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu criei um quadro chamado Um Dia de Princesa, Sim. que mexeu com o Brasil da época, né? Mexeu com o Brasil porque era levar a verdade nossa que a gente conhecia da Coab, conhecia de Carapicuíba, para as pessoas. Então, um apresentador negro de origem humilde na televisão apresentando um programa aos domingos. Sim. Cara, foi sensacional. Foi. Isso pra mim, É. na época, foi sensacional. Então, cara, isso mexeu. Você, por mais que traz autoestima para o nosso povo, existe uma elite que se incomoda com Oxe. isso e que você está tomando um espaço que foi reservado para os filhos deles, né? Então não foi muito fácil, mas a gente resistiu. E nessa minha passagem eu sabia dos problemas que a gente poderia enfrentar e eu ampliei o meu campo de atuação. Eu fiz com que o meu programa fosse muito conhecido na África. Olha, né? que legal. Então, os países africanos de língua portuguesa foram exatamente os países que a Rede Record saiu para desbravar, para abrir as igrejas. E quando eles chegavam nesses países, qual era a imagem que eles queriam passar? Qual era o único apresentador negro que tinha na televisão Verdade. brasileira? Caraca. Verdade. Era o Netinho. Então isso abriu o caminho para a igreja chegar. Legal. Programa muito forte, a Record se instalou, então era 4 horas da tarde meu programa. 4 horas da tarde aqui no Brasil é um fuso de 4 horas com Angola, por exemplo. Tá. Então Angola é 4 horas mais tarde. Eu era o horário nobre deles lá, eu era o fantástico deles. 8 horas a família parava para assistir o Negrão. Que louco, cara. O presidente ficou muito amigo, a família ficou muito amigo e eu pude abrir outros negócios, independente da questão de apresentação, de poder trabalhar com importação e exportação, de conhecer os empresários angolanos, conhecer o povo angolano, ver qual era a necessidade, trazer daqui, juntar e levar a gente que não quisesse só explorar a África, sabe? Uhum. Que quisesse ajudar a reconstruir aquele país, que é um país de gente muito Caracas. querida, gente muito E é um boa. povo feliz top, né, É, cara? É é. muito louco. E eu fiz isso na minha vida, o meu tempo foi esse. Então eu organizei para eles, ajudei na questão do processo de implantação de televisão lá no país, para eles também, a Uau. TV deles.
E eles também me ajudaram com a minha TV. Eu tenho uma TV, uma emissora de TV hoje no Brasil, que é a TV da gente, né? Ah, é sua. Chama TV da gente, está no estado do Ceará, Uhum. né? Que é onde a gente trabalha. É uma fundação que trabalha voltado para as questões de televisão. Então, eu sou muito feliz. É o maior patrimônio que nossa família tem, né? Cara, Os que meus filhos louco. que tocam. E não tem como não falar que foi tudo graças ao Negritude. Foi onde começou, né? Eu só tenho que ser grato. E se eles não tivessem, talvez, falado, Netinho... Quando eu assisto o filme do Mussum, eu lembro Tá. muito do que aconteceu com o Mussum entre o grupo dele e ele Sim. virar humorista Sim. na época, né? Foi muito semelhante, foi muito engraçado. Mas foi o empurrão que eles deram que foi abrindo as portas para mim. Sair, e pensa assim, o Negritude vendia um show a R$80 mil. Tinha a comissão do empresário, a despesa do que faz, para depois dividir em 9. É muita coisa. Certo? Sim. Eu saí, recebia o meu dinheiro da Record como apresentador, era pouquinho início porque estava começando, mas artisticamente eu comecei a fazer minha carreira solo, vendendo show a R$50 mil, Olha, sozinho. Pagando a comissão, a despesa, e o resto era só meu. Não, e você deu super certo como solo. Sim, O meu padrão de você deu vida super melhorou certo. muito, eu pude dar uma qualidade de vida muito boa para os meus filhos, que eu posso dizer que era o que eu pensava também para os filhos dos meus amigos. Claro. Mas foi uma escolha, não foi eu, foi eles que escolheram, né? Então, eu sou muito grato. Após essa passagem pelas emissoras, eu passei Globo, fiz Record, fiz SBT, depois foi a questão da política. Aí entrei para a política e tive 2 mandatos de vereador, né? Eu fui pré-candidato a prefeito em São Paulo, Uhum. e fui candidato ao Senado, ficando em 3º lugar no Senado. Eram 2 vagas, eu fiquei em 3º lugar. E me tornei o homem negro mais votado de toda a América Latina, com quase 8 milhões de votos. Segura, segura. Isso me deu base para montar o projeto que nós temos hoje em Carapicuíba, que antigamente era Família Negritude, Tá. que virou Instituto Casa da Gente. É uma ONG que a gente tem aqui do ladinho de vocês. Sim. Pensaram que eu vim aqui de graça, né? Eu quero muito que vocês se envolvam, que vocês Claro. conheçam. Lá eu mantenho com parte dos ganhos do que eu faço de shows, das minhas apresentações, dos licenciamentos de produtos e coisas que a gente faz. Parte dessa verba é o que a gente mantém. São 450 crianças hoje Caracas. em Carapicuíba. Caramba. É. Já um projeto com mais de 30 anos. E eu costumo dizer, as pessoas, cada um tem sua religião, todo mundo Sim. tem sua crença. Eu fui criado nas religiões de matriz africana. Minha mulher é religiosa, evangélica, né? Mas eu passo em todas, tenho amizade com todo mundo, mas eu costumo dizer que o projeto é a minha igreja. É naquela criança ali que você investe e você vê o futuro melhor. Eu tenho alunos que estão ali, ex-alunos que foram dali, engenheiros formados, professores, caramba. doutores. Tem gente ali que mora em outro país, sabe? Muita Que gente louco. que passou por ali. São mais de 40 mil crianças ao longo desses 30 anos que Cara, passaram por ali de Que alguma forma. louco Então, isso. a minha vida é essa Sua aí. história, nossa, mas assim, cara, minha Porra! vida é essa daí. Só fiz tudo isso daí Netinho, só. Uma coisa que eu achei, assim, é que eu fico suspeito que eu já conhecia, assim, ele lá atrás antes. Mas assim, cara, eu entendi por que você realmente é envolvido em causa social. Por conta acho que desse momento que as pessoas foram lá te prestigiar. Olha que interessante que é. Eles não tinham nada. O que eles tinham? Eles foram lá e deram o que eles tinham. Sim. Cara, que sensacional. Não, que pra vocês foi assim, tudo. só o transformador. Exatamente. Foi só o transformador. O pilar ali, a pedra angular pra Você resolver a falou que você vida. era percussionista. Como que você virou o cantor da banda? Eles não tinham um cantor? Tinha, era o Vagninho. Ah, O Vagninho sempre cantou bem, mas o Vagninho era um cara de voz pequenininha, uma voz bonita, pequenininha, com as coisas alegres, assim. Então as músicas românticas e coisas de voz feminina, eles passavam tudo pra mim. E é o que chama atenção, porque a voz alta, poxa. né? E então o Vagninho foi um grande incentivador.
Vagninho mesmo, não, mano, você tem que cantar, você é que tem que cantar. E eu fui cantando, Quando a gente mudou de escritório, a gente foi pro escritório do Manuel Poladian, um dos maiores empresários do Brasil, né? Ele que fazia os eventos do Roberto Carlos, ele era empresário da Daniela Mercury, do Titãs, e o Negritude foi pra lá. E aí eu lembro do Poladian chamando o pessoal e falando, pessoal, ele é a voz. Olha, a voz tem que estar, deixa a voz estar à frente. Isso não é desprestígio. O grupo é importante. Vocês não recebem tudo igual? Então, cara, deixa o cantor ir pra frente. Teve uma reunião para isso acontecer. E começamos ali, então, eu me destacando, né? Sendo o líder vocal do Negritude Júnior. Mas tendo eles como base para tudo, assim, né? Era, um cuida do figurino, outro cuida da roupa, outro cuida das relações institucionais. A gente agia muito como empresa mesmo. Cara, e assim, aquela música que putz, depois a gente ficou replicando ela o tempo inteiro, fazer a questão. Então, chegando na Coab, como que foi? Essa música, ela, você já contou essa história que eu já ouvi, mas as pessoas aqui, pode ser que não, mas em que momento você falou, pô, é isso, vou fazer essa música, tem... Porque ela projetou vocês absurdamente, essa música. Bom, até 93, então, de 89 que a gente ganhou o festival e até 93, nós trabalhamos muito, às vezes no máximo 2 estados. O Negritude ainda era um grupo que o Brasil via só para televisão, no Gugu, ainda não fazia TV que não fosse o SBT. Em 93 veio a gravadora chamada EMI Odeon. E aí a EMI cuidou da nossa carreira e aí o Negritude de fato virou um grupo nacional. Tá. E a consagração é 95 com o álbum Gente da Gente, da qual vem a música Coab City. Foi o momento que a gente falou assim, cara, a gente precisa agradecer o que a gente se tornou, né? E aí a gente faz essa música falando, tô chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Não, é muito louco essa música. Aí o Vagninho, Netinho, também tô chegando, eu não vou te deixar sozinho, ó, tô levando o Nenê, Ari Feijão, Claudinho, Fabinho. Ó, pede pro Lino me levar os sacos, que a festa vai rolar até tarde. E avisa o Chambuci que tem Danone à vontade, né? Ai, fica legal. E ali Que louco, cara. ter Danone à vontade, avisa o Chambuci que tem Danone, eram marcas concorrentes, então você neutralizava a propaganda. Gostei. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Neutralizava a propaganda e tem Danone à vontade, o rapaziada vai tomar todas e vai ficar feliz, né? Cara, Vai ficar, cara, aí isso aí bateu no coração daquela galera. Obrigado, né? Pô, falou da nossa, você é louco, tô chegando na Coab. E nós éramos tão inocentes que a gente amava tanto a nossa Coab que a gente entendia que só existia aquela Coab. A gente não sabia que existia outra Coab. Tá. Tinha Coab mais perto que era de Itapevi, mas a nossa Coab era a nossa Coab, era o nosso mundo. Daí a gente começou a fazer show por causa dessa música, ganhou o Brasil e a gente foi ver que no Brasil todo existem as Coabs. Então todo mundo se sentiu prestigiado. Acolhido. E quando não era prédio, era casa. E quando não era prédio ou casa, eram os barracos. E a galera, pra mim, eu já entendi. Os caras entendiam o recado da conexão. Esses caras são da quebrada. Esses caras são nossos. Então, tinha o grupo de samba que era dos mais velhos, que era, no caso, o Raça Negra era um grupo do pessoal de maior idade. isso. Tinha o Só Pra Contrariar, que cantava, era uma versão quase que do Raça Negra, com o Alexandre cantando bonito e fazendo as coisas. Que cuidava de uma classe média, trazia os branquinhos pro samba. É isso aí. E tinha o Negritude que era negrado. Era o gueto, né, mano? O Negritude era o gueto. E isso ficou, isso tá no coração das pessoas. As pessoas identificam isso até hoje. Não fica, cara. É uma coisa muito forte. Pode sair comentário daqui, coisa de lá, ninguém fala e tal, não sei o que. Quando mexe nisso, cara, quem viveu fala, desculpa, cara, você não sabe o que você tá falando, você não conhece. Né? A gente conhece esses caras, a relação com o público é de intimidade mesmo. De saber de onde veio, né, cara? Netinho, louco, nunca teve ou teve, as pessoas não quiseram assim. Eu fico imaginando, tá? Pô, vocês foram incríveis, assim, o Negritude, todas as bandas que surgiram ali. Foram pessoas que fizeram algo assim, putz, mudou, né? O cenário, assim. Depois, lógico, a maioria acabou desfazendo ali, foi pro lado solo e tal, muitos por conta de empresário até. Vocês nunca pensaram em reunir todo mundo e fazer um único evento? Já teve essa ideia ou não?
Sim. A gente tentou, foram inúmeras tentativas, inclusive as gravadoras pediram para que a gente pudesse reunir e fazer uma turnê comemorativa. Isso aí. Legal. Mas o Negritude não aceitou. Os 3 que estão ali, eles não quiseram. Os outros todos que saíram, falaram, pô, vamos, vai ser legal. Nostálgico pra caramba. Eles não quiseram. Cara, que loucura. Eles devem ter os argumentos Sim. deles, que eu não concordo, mas respeito. Né? Claro. Eu acho que quem perde com isso é o povo, né? Vocês Pois que, é. que gostam, Sim. porque eu não queria ver. Então, como eles fizeram isso, eles não quiseram, a gente teve uma conversa muito bacana com a Sony. Então, pegamos o Krigor, que é do Exalta Samba, foi do Exalta Samba, o líder do Conheço. Exalta Samba, e o Márcio Arte, que era do Arte Popular. Uhum. E aí nós montamos um projeto chamado Samba 90 Graus, que é esse que vai estrear o material, já tá, vocês depois podem até passar aí, Claro. que é o Samba 90 Graus, dia 17 de maio no Espaço Unimed, que é a nossa turnê comemorativa em homenagem aos anos 90. É um mega espetáculo. A gente tem já, há 1 ano a gente vem fazendo as apresentações, exatamente para matar a saudade e fazer um ponto de encontro dessa galera que viveu os anos 90. Sim. E eu costumo dizer que os anos 90 eles foram tão importantes porque não foi só um movimento musical, foi um movimento de inclusão social. Era uma grande maioria de jovens negros, oriundos de periferia, que se tornaram artistas, que tiveram acesso ao recurso, ao dinheiro e à visibilidade, até então negada para uma raça e para um povo. Os anos 90 foram um passaporte para essa geração. E melhor ainda, porque daí em 2000, é engraçado, em 2000 tem um grupo que tem um mérito maravilhoso, que chama-se Jeito Moleque. Sim. Brancos, todos de classe média, que reverenciavam os anos 90, que foram influenciados por nós, porque enquanto eles estavam na faculdade, era a gente que eles ouviam. É, de fato. E hoje o Brasil é uma diversidade de grupos, de gêneros, de todo mundo. Hoje todo mundo curte, né? Todo mundo gosta. E é importante lembrar, até no final dos anos 80, no início dos 90, era quem curte rock nacional, é os brancos. Quem curte samba, era os pretos. Tinha uma divisão enorme. É. As pessoas podem até não admitir. Não, mas é Mas verdade. tinha. É verdade. Né? Tinha uma divisão enorme. Hoje não. Hoje o cara vai no pagode, sai do pagode, vai no sertanejo, sai do sertanejo, vai pro trap. Hoje... Não, minha esposa fica maluca, né? Eu ponho o Spotify no carro, aí vem Racionais. Racionais Não, aí vem Racionais, aí depois eu vou pra um soul, aí de um soul eu vou pra um rock. Mas que bagunça! É isso, que eu gosto de loucura é ouvir essa? assim. É isso. Mudou. O Brasil mudou, cara. É, Se tornou um Brasil mais incluso, mais inclusivo, porque as pessoas, elas eram por nicho, né? Por classe social e por nicho. É louco, né? E aí o pessoal às vezes queria ouvir, gostava, É. mas porque era questão elitista, não pode me pegar ouvindo porque vai pegar mal e não sei Mas o quê. sabe que eu fiquei pensando e eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver você, Leandro Learte, Salgado, todos vocês num palco. Pô, Isso também devia nunca... ser um negócio Cara, tá louco. bem representado. Esse espetáculo, ele acho Tá. que ele retrata um pouco isso. Tá, De cantar os sucessos de toda essa toda galera essa da galera. época nas vozes originais, tá, né? entendi. Pô, você vai ali, você vê o Márcio cantando, o Márcio Duarte, cara, que... Ah, valeu demais. Pô, você chora. É lindo. Que O louco. Krigor, me liga, aquela voz chorona, me manda um telegrama. Não tem ninguém mais sacana que ele. Nossa, cara. Cara, ele a gente tem se incrível. divertido muito nessa turnê, nas Incrível. coisas que a gente tem feito. Não, e lota, porque a galera tá hoje já todo mundo mais Cara, velho e fala, cara, vou aproveitar. Espaço Unimed esgotado Poxa, já, cara. já? Uma coisa- Aí, ó. Olha lá. Aí. Você comprou? Não comprei. Não, mas vocês são nossos convidados. Poxa, aí sim. De coração, aí a gente vai, Não, Ou o quê? você tá maluco? Pagando já iria, claro. Mas agora ele convidando... Aí eu vou ser obrigado. Eu posso ir hoje ficar na porta? Sabe o que é uma coisa que me entristece, né, tio? Eu não sei qual que é a sua visão disso. Eu não sei se isso é um efeito manada. O brasileiro valoriza tanto que é externo. Vem esses cantores internacionais, nada contra, que eu gosto de todos ali. Mas uma histeria tão grande e o nacional eu vejo que tem, mas não nessa mesma proporção. O que você acha que leva as pessoas a serem assim? Valorizar essa coisa do externo e o que é interno às vezes não dá essa mesma... Cara, eu acho que às vezes é muito mais uma questão geracional, Tá, de fase de idade. Quanto mais jovem, mais fanatismo, né? tá. E nessa época, desculpa te cortar, dos anos 90, acho que a gente tinha muito mais bandas
muito mais grupos nacionais do que a gente tem hoje. Ah, não, isso é real, né? É muito escasso, né? Sim. Que você tá falando do Gugu. Cara, você passava a tarde inteira e você ouvia uma galera e ficava faltando. Exatamente. Hoje, não... Se É joga uma ali- ótima análise essa. E é real. Na verdade, você se identificar com um artista que é pop, que é internacional, primeiro já te obriga a saber a língua, a saber o que ele está cantando, né? Pra não O que absorver que é. qualquer coisa, né? Não é assim? Então, para ter esse histerismo é porque esse artista está falando coisas que aqui não estão falando. Tá. Entende? Então tem muito mérito. Tem muito mérito. Os artistas internacionais, eles influenciam muito no que a gente faz aqui. Então, essa que esteve agora, por exemplo, recentemente, Lady Gaga. Lady Gaga. Cara, o que ela fez aqui no Brasil, como ela movimentou o estado do Rio de Janeiro, as letras começam os compositores querendo saber o que ela está falando. Então o cara pega um trecho do que ela está falando, põe ali no sertanejo, o outro põe no pagode, o outro põe não sei o que, isso dissemina e vai fazendo uma nova Entendi. geração de pessoas que passam a curtir o que está falando, sabe? Tá. Tudo influencia. E a música, ela é diversa, a música é a única coisa que é inclusiva. Você faz, às vezes, pensando que você está fazendo para um público, você não sabe nem aonde essa música vai chegar. Verdade. Tem gente que curte a minha música, o cara sempre foi do metal, do heavy metal. Entendeu? Só que o cara fala, mano, essa música aí, mano, eu lembro que aconteceu tal coisa comigo, exatamente. eu gosto dessa música. Entendeu? Sim. Pô, eu detesto pagode, mas eu gosto dessa música. Eu falo, como é que pode? O cara gosta. Então a música, ela é uma arma, é um tiro que você de verdade não sabe aonde acerta. Mas aonde acerta, ela traz bons frutos quando a letra é bem construída, quando a mensagem é positiva. E eu acho que é isso que os anos 90 fizeram. Cara, uma Sim. coisa que você me olha, que vem um insight agora. O Mamonas pegou aí. Foi. Eles eram nossos Foi. amigos. A gente que levou o Fabinho, que era do meu grupo, o baterista, o Fabinho que pegou eles e levou pra EMI. Que louco. A gente tava tão forte, a nossa relação na gravadora, tudo, que daí os artistas que a gente conhecia, o Fabinho adorava estar na gravadora, o Fabinho que levou os Mamonas. E como é que vocês conheceram? Os Mamonas, eles eram de Guarulhos, eram do Sim. mesmo bairro do Fabinho. O Fabinho é o último que entrou no Negritude. Baterista, que era de lá de Guarulhos, então ele saía de lá pra vir ensaiar aqui. Cara, Fabinho caminhada, hein? pegava ônibus, pegava trem, descia lá na estação, aí a gente ia de carro pegar o Fabinho pra ele poder ensaiar na Coab. Tem... Eu sei que você já teve vários sonhos, vários com certeza realizados, mas qual que seria seu maior sonho hoje, assim, tipo... Hoje, cara, eu vou dizer uma coisa assim, eu vivi a minha vida sonhando em ter apresentadores negros, em ter negro na novela, em ter o meu povo bem representado, e eu acho que hoje eu vejo isso, sabe? Tá. Eu acho que isso é uma etapa que a gente conseguiu superar, talvez não na mesma proporção e quantitativa que nós somos, mas eu acho que todo mundo se incomoda. É difícil ter uma novela que não vai ter negro hoje sendo protagonista, estando na linha de frente. Já não é mais só a empregada. Isso mudou muito. Verdade. Não é? É verdade. Então, nas propagandas, o mercado publicitário foi o primeiro que entendeu isso e saiu na frente de tudo. A Globo formou a nossa nação. Sim. A educação do povo brasileiro partia das novelas da Globo. E não adianta as pessoas falarem que, independente da sua classe social, você podia estar na faculdade fazendo o que você queria, mas você tinha que ver a novela da Globo, o jornalismo da Globo, as coisas da Globo. Então a Globo, ela fez o bem e o mal que ela podia fazer para o povo brasileiro. E as novelas, elas influenciavam em termos de autoestima. Então, o homem negro, ele não achava a mulher negra bonita. Por que ele não achava a mulher negra bonita? Porque quando ele olhava para a televisão, quem apresentava os programas, quem fazia tudo? Então a gente queria uma igual àquela ali. Então, as mulheres negras é que sofriam o desprezo, as piadas, é quem mais sofria, entende? À medida em que você vai tendo filho, você vai crescendo, você vai vendo, você fala, pô, tem coisa errada. Olha o que a gente deixou para trás. O próprio movimento do pagode é uma inclusão étnica na televisão de homens negros. Não tinha grupo de mulher negra. Verdade. Machista. Da onde vem isso? Isso foi posto na gente, Sim. né? Então, isso veio das Tem novelas. um estudo que eu vi, eu acho que já fizeram aqui no Brasil, mas eu lembro desse estudo nos Estados Unidos.
pegando crianças, tipo, 3, 4 aninhos. É uma pesquisa, Você né? viu, né? É, E é. pegou 2 bonecas, uma branca e uma boneca negra. Sim. Qual que é a bonita? A branca. O É Jung louco. fala que é o Ele fala- inconsciente coletivo. É. Qual que é a boneca má? É. Foi o que aprenderam, né? Então, se isso é ensinado e se isso está embutido na consciência coletiva de uma nação, como é que a polícia vai reagir? Não é? O policial ele é formado dentro das normas do que acontece lá dentro, mas ele é fruto do meio, ele veio de um bairro. Sim. Ele cresceu achando quem que é o mal, Sim. entende? Isso se reflete aonde? Isso se reflete no índice que nós temos de população carcerária. É. Isso se reflete de como a periferia reage com relação à polícia, reage com relação aos seus iguais. Enfim, a gente está dizendo isso para saber que nós fomos criados tendo um único veículo que mexia o nosso consumo. Lançou tal coisa, se a gente não tiver, Tá de fora. você não é bom. Aquela bolacha, pô, eu quero comer aquela bolacha. O McDonald's chegou no Brasil. Faz uma análise de como era isso. Doido. Verdade. Eu fui comer McDonald's já era adulto. Sim. Não, eu ganhava no aniversário. Eu ganhava de aniversário, porque assim, não tinha como comprar. McDonald's. Eu ganhava de aniversário. Meu amigo. Cara, era um restaurante de elite, gente. É. É. Lá fora, já era uma coisa... Que normal. Quando chegou aqui, pô, a gente tinha que se arrumar pra entrar, É. cara. É isso aí. Não trabalhava preto. Cara, ele reproduzia exatamente a cultura do que é o Brasil. Pô, eu olho a novela, eu vejo o que é a novela, eu vou repetir isso na minha empresa, na minha indústria. Olha isso, nós éramos fruto disso. É que a gente esquece. Sim. É. Ou muitas vezes a gente não quer nem comentar, porque hoje a possibilidade da informação ela é tão diversa que quando chega o assunto no Jornal Nacional, você já soube durante o dia o que Sim. aconteceu. É o que você falou, né? Lá atrás, aquele movimento que o Sebastião falou, né? Poxa, você olhava um cara negro numa marca Olha isso. top. Ele era o único, né? E é o que a gente falou, né? Ele era o único. O único. E aí o Lúcio comentou bem, eu achei interessante. Você não olhava ele como um cara negro. Era louco isso, né? É. Você olhava ele como um cara artista, performático. Pô, é como se ele fosse gringo. É isso aí. Ele falou pra vocês que a voz que faziam não era a voz dele? Ele, na verdade, ele não falou isso aqui, mas Não. a gente já Era tinha- dublado, era né? dublado. É. Então passava uma coisa Pô, meio ele tem de... um puta vozeirão, cara. É. Pô, a voz dele Ele eu tem um acho puta linda. O vozeirão, grave dele é né? maravilhoso. Cara. Mas ele tinha que aceitar aquilo pra poder ficar, pra poder fazer. E ele nem sabe, assim, talvez, o quanto ele animou, o quanto ele influenciou Sim. positivamente, Foi. né? Foi o que eu falei A pra nossa, ele, a nossa que nem- juventude, né? então, mas eu ia te perguntar isso agora, até para ir pros finalmente aqui. Você tem ideia do quanto você foi importante? Porque tem gente que às vezes não tem, né? Tipo, eu falei pro Sebastião aqui, falei, cara, você tem ideia que quando eu vi você lá naquele comercial, eu falei, porra, bicho, ali a gente tá... E eu tive o privilégio de conhecê-lo na inauguração da loja do West Plaza, ele que lembrou disso daí até da loja, que o cara, eu fiquei perto daquele cara assim, eu falava assim, porque a pessoa fala que eu não era preto. Só que no meio dos brancos eu era preto. Eu sofria do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Aí a pessoa falou, não, mas você não é preto, você é moreno. Eu falei, cara, mas eu sofro porque eu percebo pelas pessoas. Eu já senti aquele olhar de num lugar que eu chego a pessoa, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Ou sempre, isso acontece sempre, se eu tô no shopping de terno, alguém vem me perguntar a informação. Ou segurança. É. Se eu tô em algum lugar meio muito sofisticado, a pessoa fica tentando imaginar quem é o artista. Então, isso é uma coisa que eu falo, gente, não deixa de existir. Mas você tem essa ideia da importância que é o Netinho? Eu sei que eu acho que a gente tentou deixar um legado consciente. A gente sabia o que a gente estava fazendo. Não, nada era inconsciente, sabe? Legal. Tudo era no sentido a gente precisa representar. Porque quando você traz um nome chamado negritude, você tem que justificar. Por que negritude? Aí vinha a história, vinha a dívida histórica, Tá. né? Vinha a abolição, vinha o processo de inclusão, o processo da eugenia do que aconteceu no Brasil. Você tinha que saber discutir tudo isso, então a gente estava muito preparado e a gente fez isso durante muitos anos. E eu vou te dizer uma coisa, cansa. Eu imagino. Porque é luta, não era só música, entendeu? Ou seja, além de muito estudo, conhecer pra caramba, e dá pra ver que você é um cara inteligentíssimo. Obrigado. Eu entendo que você toda vez batendo, chega uma hora que você cansa de bater. É isso. Era uma luta. Então, você ter que estar no sistema já com a grana e sofrendo o mesmo tipo de ataque do que você sofria quando você era pivete,
na fala de um cara, de um entrevistador, numa brincadeira ou numa zoeira de um outro, você percebendo o que estava por trás daquilo que o cara estava fazendo, tentando desconstruir o que você construiu, sem saber da luta. Então a gente sempre teve muita consciência do que a gente era, né? E ao mesmo tempo não era querer se envaidecer por isso, porque a gente, eu converso muito isso com o Brown, né? Quando a gente se encontra, a gente fala, cara, porque, pô, vocês não sei o que, se a gente ficar olhando para trás, a gente não continua lutando, a gente precisa encontrar forças o tempo todo para continuar, porque a luta não para, né? As costas tá pesada, mas a luta não para, a gente tem que abrir o caminho. E quando vê a molecada vacilando ou fazendo alguma coisa, chamar, ter moral pra chamar, trocar ideia e falar, meu, faz por aqui, ó, não vai por aqui. Legal, o mundo é de vocês, quem transforma o mundo é a juventude. Mas existem regras. Se não seguir a regra, os caras te derrubam no meio, vai por aqui. Eu acho que a maior alegria de muitos não seria me ver pertencendo a uma classe social que eu tenho hoje, uma condição de vida que eu tenho hoje. Seria, olha, pô, olha lá, olha, ele tá limpando o vidro ali, cara. Pô, lembra como quem ele era? Olha o que ele... Ah, bosta, né? É isso, é difícil você vencer, né? Você ganhar dinheiro, você fazer sucesso, é uma luta o tempo todo. Então, eu tenho os meus filhos, que são meus orgulhos, todos formados, todas Legal. pessoas muito boas e que têm consciência do que é o papel deles. É que eles tiveram um bom respaldo. Eu, modesta parte, sim. Ah. Eu investi tudo que eu pude, né? Até eu só pude fui fazer faculdade já adulto, cara. Eu terminei o primeiro grau, o segundo grau eu terminei no curso de adultos no Colégio Santa Cruz, É cara. isso aí. Certo? Foi o que eu fiz também. Que era o que eles Uau. faziam. O Colégio Santa Cruz é um colégio da elite paulistana. Isso Uhum. aí. E que à noite eles abriam para que os pobres pudessem estudar, tendo a educação. Dos caras. caras da tarde. Pô, legal. Da manhã. Existe até hoje um colégio católico, é a missão social deles. Legal. É muito difícil conseguir vaga, mas é missão social. E eu consegui terminar lá o meu segundo grau. E logo eu disputando o Senado, fazendo faculdade de sociologia, cara. Que louco. E na sociologia você consegue fazer uma retrospectiva e entender, puta, por que eu casei cedo? Cara, isso é fruto do que acontece na periferia. Você não tinha mãe, então sua namorada era a pessoa que Você começa a fazer as... Segura do papel. E por que a periferia? Mas é simples, a periferia ela existe que é para poder te manter lá. A elite está aqui, a elite não quer que você venha aqui encher o saco. Então a polícia ela existe para quê? Para te poder, não deixa você vir para cá, fica aqui. Você pode vir se você vier trabalhar para eles. Aqui não é lugar para você. Pô, mas quando eu furo essa fila? Quando você fura essa fila, você vai entender que você pode até vir para cá, mas você não pertence a essa classe. Você tá aqui, mas você é classe trabalhadora. É. Pô, que legal. Então você tem que ter consciência de classe. Só cortando você, uma coisa que foi muito interessante é que o livro... Tá merda. Olha, eu vou te contar um negócio que você vai chocar. No Colégio Santa Cruz, tinha um professor que era o Dirceu, que era o professor de física. Um dia lá na sala de aula ele chegou e aí a gente tava sentado, eu não sei o que aconteceu. Ele olhou pra gente e falou assim, sabe qual é a diferença de vocês pro pessoal da tarde? Ah, lógico que a gente falou, pô, o dinheiro, né, bicho? Todo mundo ferrado ali. Aí ele falou, não, é a mentalidade. Vocês lembram, olha o que esse professor falou? Você lembra de um livro que vocês tinham lá na faculdade pública? Que eu não lembro se ele falou geografia. Era um livro que tinha uma fábrica de tijolinho que tinha uma chaminé. Eu lembro desse livro, que era da escola pública. E aí ele falou, então, lá o professor fala para você sobre a vida do operário, como que você se tornar operário, não é? Ele falou, então, aqui, esse mesmo livro, a gente fala pro cara como que ele vai ser o dono, o administrador dessa fábrica. Essa é a Que grande foda, diferença. né? Você entendeu? Não? Nós Então, a somos gente- educados para isso. aí. Carapicuíba é a cidade dormitório, onde as pessoas saem para trabalhar para alguém, para fazer alguma coisa. Difícil ela se desenvolver como indústria, difícil ela se desenvolver por outro campo. O que nós temos que fazer ali, o que a gente briga, que é o Instituto liberta a mente daquelas pessoas, é para contrariar, é para dizer para ele, não, você pode. Se você quer ser um assalariado, Tá tudo tá certo. tudo bem. Mas você pode tentar abrir o seu negócio, organizar as suas coisas, mas não esquece a sua classe. Sim. Não é porque você comprou um SV aí, tá andando, e você virou elite. Você não é elite, Sim. cara. Entendeu? Você não detém o meio de produção. Vem aqui, ó, fica quieto aqui, organiza suas coisas, ajuda quem tá daqui, você pode crescer, você vai ser rico, você pode ser milionário, mas a sua classe é a trabalhadora. A gente perdeu isso no Brasil. A política conseguiu roubar isso da gente, mano. Quebrar essa coisa de
de direita e esquerda, sem explicar o papel de cada um no processo, misturou tudo, cara. Então é o pobre que é de direita, a direita que quer lutar pelos direitos do... Cara, é um negócio que virou uma salada. Então, eu acho que é uma salada proposital, que nem você mesmo falou. é. Pô, a galera fica brigando naquela Exatamente. pequenez e não olhar o que interessa. O que interessa, que é o desenvolvimento. Exatamente. Né? Essa coisa do livro que você falou aí é matante, né, cara? É uma escola que te ensina a ser o operário. Então, é você dizer o sim, senhor, cumprir o horário, receber o seu salário, não reclamar, não mudar o status quo. Sim. Não é inclusiva. Porque a Ela pessoa é repetitiva. você pergunta para uma diarista, né? Normalmente, esses dias eu tava lá no condomínio e tinha uma menina, pô, super bonitinha a menina. Aí olhei pra ela assim, trabalha com limpeza, nada contra isso, mas eu olhei pra menina e falei, pera assim, e eu converso com todas elas, porque elas vêm limpar a academia, eu converso com todo mundo, cara, a gente que é da periferia, a gente sente essa dor natural aí, né? nosso. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, por que você trabalha com isso? Ela falou, porque a minha mãe, a fulana de tal, também trabalha. Aí eu falei, cara, isso não vai mudar, né? É um negócio que parece que fica enraizado na pessoa. Minha mãe é isso, eu tenho que ser isso. Mas você vê a né? diferença, né? A Ana que vai lá em casa pra fazer a limpeza, ela fala assim, eu já sofri, às vezes eu acabo sofrendo, né? Mas eu falei, Ana, olha, você já reparou como é a tua vida? Ela falou, já. Ela tem carro zero, mora numa puta casa, os filhos super bem criados. Mas ela falou assim, quando tô no meio de outras profissionais, elas olham pra mim incomodadas. Porque eu soube estruturar a minha vida. Elas se incomodam comigo. Sim. Sim, é como o cara que sai daqui vai trabalhar de empregado nos Estados Unidos, na casa de alguém. Muita gente vive Sim. assim. O trabalho, ele é tão digno quanto qualquer outra coisa. Sim. Não pegar lixo... cara, ele é tão digno quanto o outro. Mas a sua mente é que não entendeu que você precisa se organizar para ter o que você quer, né? Mas é exatamente isso que ela estava falando. Ela falou assim, não é porque eu sou uma trabalhadora doméstica que eu tenho que ser pobre. Exatamente, é isso. É a dignidade da profissão, né? Ela tem. Entendeu? Ela falou assim, eu sei quanto... Cara, ela cobra uma grana. E tá certíssima. Porque ela falou, meu trabalho é bom. É isso. Se o meu trabalho é bom, eu O custo valor, caro. Né? A questão do valor. As pessoas, elas às vezes não sabem dar o próprio valor, né? Esse é o maior problema. E a periferia, assim, eu volto muito, às vezes, eu vou São Daniel, eu tenho uns filhos, eu gosto de levar eles pra lá, né? Pra mostrar uma realidade, porque eles... A vida deles aqui é outro mundo. Então eu falo, a minha casa é a mesma lá, até hoje, nem reformaram. Era uma casinha zoadinha mesmo. A gente saiu de um barraco para essa casinha. O barraco hoje é alvenaria, mas a casinha é a mesma. O cara falou até meio, só afundou dessa casa. Eu falei, caraca, velho. Então assim, você vê que o lugar não foi, tem gente que não... Sim, é engraçado isso. A própria Coab que você disse que era a elite ali do... Sim. Em vez de melhorar, de ficar mais bonito, ficar mais organizado, foi deteriorando. Sim. Deteriorando. Os prédios quase que caindo, as coisas... É estranho. É estranho. Não tem lógica, né, cara? Não tem lógica. Era pra melhorar o bairro. Se você já mora... O bairro, né? Não, se você fala assim, pô, eu mudei pra um lugar que é uma porcaria. É mais difícil pra você deixar bonito. Não, mas você mudou pra um lugar que era bonito. Ele era bonito. Por que você deixou detonar? Exatamente. Não tem lógica. Não tem lógica. É a mente, né? É a mentalidade. É a mente. Netinho, mas vou te agradecer aqui, Cara. pra não te comprometer no seu compromisso, que eu sei que você tem... Tinha mais um monte de coisa pra perguntar, mas... Um milhão de coisa aqui, mas aí a gente deixa pra uma próxima. Olha, não, mas vocês só falaram bem. Quando os filhos vierem, aí você deixa eles falar que daí eles vão descer o cacete, aí vai ser bom. Mas, ó, te agradecer mais uma vez. E eu ia te pedir o seguinte, nos últimos anos, né, eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal, palestras, mentorias e tal, e fazendo uma análise fria, né, nos últimos 10 anos foram mais de quase 8 milhões de pessoas que se suicidaram, tiraram sua própria vida. Seja porque elas deixam de acreditar, seja porque elas se comparam com alguém. Aqui em Alphaville já teve 3 casos do ano passado para esses, de jovens que se suicidam. Então, assim, as pessoas elas estão muito fracas de mentalidade. Hoje teve um policial que jogou lá na Betis, perdeu 30 mil, o cara se matou também. Então, assim, as pessoas estão com uma mentalidade muito fraca, né? E elas, às vezes, precisam ouvir umas verdades, umas histórias como a do Netinho, que começou lá, né? Criancinha, Parque P, depois veio para Coab, depois voltou. E aí, com 16 anos, já tinha o casamento. Cara, a gente era muito acelerado. Você deixar um recado para essas pessoas,
que às vezes põe uma dificuldade na vida, e o importante da vida é a vida, né? Hoje a gente sabe que o que vale mesmo é estar vivo, né? Quando a gente faz uma coisa muito boa, que a gente tá muito feliz, quando tá muito alegre porque aconteceu um negócio muito bom, um grande contrato, ou aconteceu aquilo que você queria, você jogou e você ganhou, você fica muito feliz, você divide com seus amigos ali, você fala com seus amigos e fica feliz e sai pra beber e sai pra comemorar. Quando você fica muito triste, fica muito deprimido, você pensa em fazer coisas ruins, em praticar o mal às vezes com você ou com quem aparecer na sua frente. Em todas essas situações, você está tirando o elemento da vida, que é um ser superior, cara. Tem um Deus aí, Sim. que ele tem que fazer parte da sua vida. Quem está do lado de Deus não vai fazer coisa errada. Pode parecer a coisa mais infantil do mundo, meu irmão. Existe Deus e existe o diabo. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Quem pensa em se matar, quem pensa em tirar a vida, se o cara que perdeu na Betis acha que os 30 mil é o fim da vida dele e ele tem que se matar, ele não tem Deus na vida dele. Entende? Ai, tá doente, é deprimido, ele já é suicida. Tudo bem. Ele não tinha uma prática de Deus, de estar perto de Deus. Porque Deus é o bem. Entende? Na hora que você pensar em vou dar o tiro na sua cabeça, vai acontecer alguma coisa, alguém vai bater na porta e vai, oi meu. Aí você fala, cara, por que esse cara chegou agora? É Deus, mano. Entendeu? Uau. Tá faltando Deus na vida das pessoas. É o que eu acredito. Não é a religião, não é Sim. o pastor, não é o padre, não é o santo, não. Deus, cara. E Deus é o bem. O bom da vida é Deus. O resto é o mal. E o livre-arbítrio que você tem. Então, na alegria de você ganhar o jogo, lembra de Deus. Para que na hora da tristeza, você tenha moral para ele chegar na sua vida junto com você e falar, não, fica tranquilo, filho, que eu tô aqui. Uau. Sensacional. Toma. Netinho, obrigado, viu? Valeu, Fundo do meu irmão. coração, da minha Obrigado de alma. verdade. Valeu. Pessoal, é isso aí. Galera. Ó. Assiste, compartilha. 2% da história do Netinho aqui, você vai mudar totalmente qualquer sentimento negativo que esteja dentro de você pela história incrível desse cara, que realmente fez diversas pessoas no Brasil acordar, como eu, por exemplo, de saber que tem a possibilidade, a gente tem que ter determinação e resiliência para aguentar todos esses obstáculos que surgem pelo caminho. Então curte, compartilha e a gente se vê no próximo podcast. Valeu.